Então, mais uma vez, aí os nossos safadinhos para promover uma mistura improvável de Adam Sandler, The Weeknd, Kevin Garnett, tudo junto e misturado nessa salada mista Ao aí. som de muitos sintetizadores, um ritmo intenso, esse é Uncut Gems ou Joias Brutas. Adam Sandler é Howard, um comerciante de joias do submundo de Nova York que pega dinheiro emprestado de máfia de lá, de agiota daqui e vai numa espiral de percalços afundando cada vez mais na lama. Eu gosto de vídeo assim, vídeo bom pra gente gravar, falar de coisa boa, entendeu? Que esse filme de hoje aqui, ó, é joia bem lapidada, tá? A piada infame aqui, mas Irmão Safadinho já entrou na nossa lista de melhores filmes da década, já entrou em melhores filmes de 2017, por enaltecer aí nosso queridíssimo Robert Pattinson. E agora foi a vez dele trabalhar com Adam Sandler, essa figura que muitos odeiam, não gostam, inclusive eu não sou muito fã da grande maioria dos filmes que ele faz, mas esse é mais um filme aí que ele conseguiu sair da casinha. Ele já fez aí trabalhos pro Paul Thomas Anderson, Noah Baumbach, mas esse eu acho que é o mais extremado, é o que ele precisou se esforçar mais ali para sair dos papéis que ele veio fazendo ao longo da carreira dele. Queria saber, o senhor gostou da atuação aí do nosso querido Adam Sandler? Sensacional. Inclusive, se eu pudesse resumir esse filme em uma palavra, eu diria angústia. Eu acho que assim, Puta há muito merda. tempo eu não me sinto angustiado num filme como esse. E acho que esse é um poder muito grande, principalmente pra assistir de casa, né? As pessoas vão assistir todas de casa. Você tem vontade, às vezes, de passar pra frente, tá dando agonia do que você tá vendo. Total. Porque ele tá entrando numa situação que você vê que não tem volta, que não tem saída, que esse personagem ele não tem pra onde ir, e aquilo vai te assustando, né? E esse filme ele tem uma dinâmica de personagens que falam o tempo inteiro, gritaria, que interrompem uns aos outros, uma montagem rápida. E apesar de ser uma comparação ousada, em muitos momentos do filme, uma persona que veio aqui na minha cabeça foi o Sr. Dolan, o diretor aí. Nossa, chega até dói. E ver como, na verdade, apesar deles partirem de uma abordagem parecida, eles têm efeitos diametralmente opostos, né? Porque eu acho que no cinema do Dolan, apesar de você ter essa gritaria o tempo inteiro, que é muito característica, personagens que se revelam por completo, eles não têm nada a esconder. Tudo que eles sentem, eles dizem. E nesse filme aqui, apesar de você também ter um pouco disso, eu sinto que muito do que eles falam é, na verdade, para esconder uma coisa, uma insegurança, uma impotência que eles não querem revelar. E eu acho que essa dinâmica cria essa angústia muito mais intensa e muito mais real do que, de fato, só um personagem que diz tudo o que ele é. Bom, Xavier Dolan, pra mim, tá entre a minha lista de diretores que eu menos gosto. De fato, é um cinema muito verborrágico, mas ao mesmo tempo é muito repetitivo. Exato. E muito cansativo. E esse filme é diferente. É uma coisa que os irmãos Safdie têm como marca registrada, que eles conseguem desenvolver filmes que tem uma crescente de tensão muito grande e eles conseguem segurar muito bem essa tensão, né? Porque tem muitos filmes que a gente assiste que às vezes eles começam uma tensão muito grande, às vezes perdem o clímax ou não conseguem segurar essa tensão, ou às vezes vão para um caminho muito absurdo. E nesse filme não, ele consegue ter respiros, mas ainda assim é um filme extremo. Mas tem algumas cenas menores que são banais, entre aspas, que elas também conseguem causar um grande desconforto na gente. Chega um momento lá que o Kevin Garnett, lá, o jogador de basquete famoso, chega pra comprar uma joia do Howard. Só que a porta não abre. Aí fica um desespero das pessoas de dentro da loja tentando abrir a porta e quem está de fora lá. O Kevin, seguranças dele, todo mundo tentando abrir a porta. E é algo muito simples, mas que isso é só uma síntese, uma amostra do que o filme é como um todo, né? Também esse desconforto, essa angústia, ele é causado por esse som de sintetizadores, que ao mesmo tempo lembra lá os filmes dos anos 80, essa música ela fica em cima da fala dos personagens, em cima de muitos cortes e de planos fechados. É uma cacofonia ali, muito bem dirigida. Bom, mas guarda essa cena aí da porta, porque eu quero usar ela para explicar uma coisa mais pra frente também. Mas, enfim, além desse aspecto sensorial que tem dessa desorientação, eu acho que uma coisa que é muito interessante que esse filme tem num subtexto é um comentário sobre o capitalismo de forma geral. Esses personagens que o tempo inteiro precisam fazer dinheiro, eles não têm tempo a perder, então eles se metem nas maiores frias, nas maiores roubadas para fazer dinheiro. Às vezes eles têm dinheiro suficiente, só que ainda assim eles continuam buscando, eles continuam apostando. E eu acho que é muito louco, né? Porque esse microcosmo ali daquele submundo acaba meio que comentando sobre como se fosse uma crise fiscal que acontece ali. Desses personagens, eles são muito gananciosos e justamente por conta dessa ganância vão ser levados à derrocada. E acaba que, sei lá, preços que eles vão ter ali no final são tão iguais quanto os preços que eles teriam ali no começo se eles tivessem aceitado de primeira. E eu acho que assim, o que eu acho brilhante no fato desse comentário que ele faz do capitalismo é que não é um filme, por exemplo, como A Grande Aposta. Você tem o Ryan Gosling ali explicando o que são
os investimentos subprime, falando, ó, como que aconteceu a crise financeira por conta disso, aquilo, outro, vamos apresentar como é que funciona aqui o prédio, tal. Não, ele simplesmente bota os personagens para viver e você acaba vendo muito mais o capitalismo de uma forma muito mais intensa, até por conta de toda essa angústia que a gente comentou, sem precisar mencionar em nenhum momento que ele estava falando sobre isso. Então acho que isso é... Exatamente. brilhante. E uma característica muito presente dos filmes dos Safdie é que eles gostam de trazer personagens da margem, geralmente muito pobres, dos subúrbios, viciados, né? Um pouco desse white trash, né? A norte-americano. E nesse filme é um pouco diferente, porque, por exemplo, por mais que o Adam Sandler e o Howard ele utilize de meios ilícitos para conseguir a grana dele, mas ainda assim ele faz parte de uma camada social um pouco mais alta. Ele consegue ali sustentar vidas duplas. Tem o Kevin Garnett também, que foi um jogador de basquete muito famoso, tá ali no final da carreira dele, ele tá preocupado em saber como ele ainda continua nos holofotes. E também tem o The Weeknd, que por mais que ele esteja ficando famoso, ele ainda não está famoso. Ele está nesse processo de ascensão, ele ainda não está no centro dos holofotes. De estarem nessa margem entre a decadência e a ascensão. Então ele brinca com essa dualidade o tempo inteiro. Talvez uma imagem, se esses outros filmes, esses personagens eles estão à margem, nesse filme são esses personagens do topo de uma colina olhando para a margem falando assim, ih, talvez vai dar errado, eu preciso me preocupar com isso. E uma coisa que você falou sobre capitalismo, que é bem interessante também, é que eu acho que esse filme ele ainda faz mais sentido pro norte-americano, pro estadunidense, né? Porque o filme se passa em Nova York, o centro do mundo, o centro onde tudo acontece, e os Estados Unidos têm aquela fama de ser a terra das possibilidades, onde você pode ser o que você quiser, e ele consegue mostrar que até esses personagens que são mais ricos, eles também estão dentro de um sistema bastante destrutivo ali, né? E a gente entra nessa questão do capitalismo que ele destrói a todos, né? Tanto o mais pobre quanto o mais rico. E me fez lembrar também do Parasita, que ele discute essa questão, né? De como pode ser destrutivo você querer chegar até o topo e quem você precisa destruir para chegar lá. E esse processo pode ser tão doloroso a ponto de destruir você mesmo. Eu sintetizaria isso pensando nisso que você falou das terras das possibilidades, né? Você tem possibilidades infinitas, mas aonde é o fim dessas possibilidades, né? Não tem. Então esses personagens eles vão cada vez mais buscando mais possibilidades, só que chega um momento que você não tem mais possibilidades de formas lícitas, né? Então é por isso que eles chegam nessa margem, nessa ilicitude. E mesmo os limites dentro da própria ilicitude. E aí que, de fato, as coisas vão começar a degringolar. Mas aí, pensando nessa questão do dinheiro, da ansiedade, uma outra imagem que me vem muito à cabeça pensando nesse filme é uma coisa mais sexual. Esse personagem que é precoce, um personagem que é impotente, esse dinheiro que é sujo, um dinheiro meio libidinoso, eu preciso possuir isso daqui. E aí entra justamente naquilo que você estava falando da cena da porta. Porque não é o único momento em que ele é barrado. O filme inteiro ele é barrado. O filme inteiro ele é uma pessoa impotente. Então, seja lá na balada do The Weeknd, seja no CT ali que ele vai encontrar o Kevin Garnett, seja na própria loja, quando os seguranças do outro cara não deixam ele entrar, seja nessa porta que você comentou, seja naquele prédio onde aconteceu o leilão, o tempo inteiro ele precisa ficar pedindo licença para entrar num lugar que supostamente ele poderia entrar. Então, o tempo inteiro ele enchendo a própria bola pra uma coisa que ele nunca é, de fato, né? Então, até se você for ver a própria questão da pedra, né? Que ele fala que vale milhões de dólares, quando supostamente vale muito menos. Então, o tempo inteiro, em todos os pontos e todos os elementos, ele é castrado nessas coisas. Quando é que é o único momento em que você tem respiros de fato nesse filme, que é quando, inclusive, o filme ele fica mais calmo, ele não tem essa ansiedade, essa fúria, essa coisa frenética que acontece. É justamente quando ele transa, que é quando ele tem aquela mensagem ali com a moça. Então você vê que esse personagem ele só consegue relaxar de fato quando ele consegue descarregar essa carga sexual. Que também mais pra frente, justamente quando ele fica pelado no carro, justamente nessa balada ali do The Weeknd, ele vai ser barrado mais uma vez numa porta, batendo ali com a amante que tá traindo supostamente ele com The Weeknd. Então, até mesmo no sexo ele acaba sendo uma pessoa impotente. Então ele é uma pessoa loser, total, de fato. É muito loser. Ninguém respeita ele, a família não respeita ele, as pessoas que estão ao redor dele. Bom, mas depois dessas piras aí capitalistas, sexuais, de impotência, eu queria te perguntar, teve alguma coisa que você não gostou nesse filme? Olha, até o presente momento em que esse vídeo está sendo gravado, não teve nada que eu tenha... Assim, não deu tempo porque eu fiquei meio tenso, eu fiquei empolgado com o filme, eu não consegui pensar em nada que eu não gostasse tanto. Se tiver alguma coisa depois, eu coloco aqui nos comentários. Mas até agora não teve. E você? Tem alguma coisa? Obviamente. Essa pergunta não é boba, né? Essa pergunta não é boba. Pois eu que sou o chato. Acho que assim, além daquela coisa meio pirotécnica que ele viaja dentro da joia, depois viaja dentro daquele espaço que acontece no final do filme, eu fiquei pensando se havia, de fato, uma necessidade da gente ir até a Etiópia no começo do filme, a gente ficar ali com aqueles personagens.
eu não sei, pra mim parece meio com um comentário meio óbvio sobre o capitalismo, sabe? O filme inteiro ele tá fazendo uma forma tão sutil, mostrando só esses personagens vivendo e como eles acabam falando sobre o capitalismo, e aí você coloca ali no começo do filme uma coisa tão óbvia pra mostrar a exploração, pra mostrar a cadeia do capitalismo, não sei se você concorda. Eu discordo, porque nesse vídeo também é outra coisa que tem que acontecer, tudo bem. Ali fica claro que é uma crítica ao capitalismo, que o dinheiro consegue destruir desde o outro lado do mundo até chegar nos Estados Unidos, mas eu acho que é pertinente, eu acho que amarra ali toda a ideia que ele quer construir e pra mim, então, não me incomoda. Inclusive, em muitos momentos eu gostei mais desse filme do que Bom Comportamento, que já era um filme que eu tinha gostado, cara. Não sei, tô na dúvida. Tô ali, gosto muito dos dois. Mas aí, enfim, depois dessa coisa ali que tem no final, que inclusive simula ali o que acontece no começo, eu acho muito legal os créditos. Não sei se você escutou os créditos até o final. Eu não escutei os créditos até Tem aquela o final. música ali super animada do Jorge, ou sei lá o que é aquele DJ italiano, francês, não sei o que. A música francesa, o DJ italiano, ele canta em inglês. É uma coisa, tudo no mundo, é mistura, né, que a gente tá comentando aqui. Sim. Só que se você for ver, é justamente essa música ali que vai crescendo de uma forma animada, como esses personagens estão excitados ali com dinheiro, estão excitados ali com o sexo que eles têm. E se você for seguir até o final dos créditos, começa a surgir uma música meio desoladora, meio mal, assim, que vai tomando espaço. Então você vê que nem nesse último momento de felicidade eles têm sossego. Achei louvável da Netflix ter apostado nesse projeto, porque é um projeto menor, de diretores que muitas vezes são esnobados pelas premiações, que eu não entendo por quê, porque assim, tem tudo ali. Eu vou dizer uma coisa aqui, polêmica, mas esse filme é mais Scorsese que o Scorsese do ano passado. A gente não precisa nem repetir que é absurdo o Adam Sandler não ter sido indicado. Esse filme não ter sido indicado a nada no Oscar. Inclusive... É surreal, o Oscar tá vivendo em outra Eu realidade. gostei do depoimento ali do Adam Sandler. Ele falou que se ele não fosse indicado ao Oscar dessa vez, o próximo filme dele ia ser o pior da carreira dele, então aguardem Adam Sandler aí. E eu acho que é uma pena, porque era o momento de enaltecer, de reconhecer um trabalho de um ator que sempre foi reconhecido ali por fazer comédias duvidosas, né? Eu, por muito tempo, sempre critiquei o Adam Sandler, e eu fiz aquela brincadeira lá no início do vídeo, é muito verdade. A gente tem muito preconceito, às vezes, com vários atores, várias atrizes, várias produções, mas aí você vê que, às vezes, essas figuras só fizeram trabalhos que ainda que eles não tiveram a oportunidade de mostrar o potencial deles, ou às vezes foram por um caminho que favoreceu muito, exatamente, que também tá certo, né? Também tá ótimo, né? Mas tem gente que também busca o prestígio, né? E eu encerro esse vídeo com uma pergunta a vocês. Vocês saíram do filme com vontade de apostar também? Eu acredito que vocês vão sair com zero vontade de apostar. Eu saí com vontade de apostar. Sério? Não? Falei assim, caramba, bicho. Deus, não, eu olhei... Que fascinante, sabe? É de fato aquele fascínio que te pega, mas aí depois ele... Pá. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.